Queridos irmãos e irmãs, deixem já a Bíblia aberta, então, no primeiro capítulo de Apocalipse e vamos começar, finalmente, começando os estudos. Nessa introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro como um todo e depois já começar a trabalhar por partes. Não vamos conseguir trabalhar todo o livro de Apocalipse totalmente, como seria importante, versículo por versículo, expressão por expressão, mas vamos fazer um grande passeio pelos 22 capítulos do livro de Apocalipse. Então, o propósito do livro do Apocalipse. Há uma confusão no meio evangélico sobre o propósito pelo qual foi escrito e entregue o livro do Apocalipse à Igreja do Senhor, como parte das Escrituras Sagradas. Então, seria importante, primeiro, a gente ver o que não é o propósito do livro de Apocalipse. Daí você já começa a descartar algumas coisas que provavelmente já tem ouvido, assistido ou até pensado nessa direção, como eu pensava, ou como antes de entender melhor o livro de Apocalipse, fui construindo a minha imagem sobre o propósito do livro e depois vi que não estava certo o meu pensamento. E aí, é lógico, reconduzindo mais. Em primeiro lugar, o Apocalipse não é um livro a ser ignorado como alguns. Dizem assim, olham, leem a Bíblia, leem os Salmos, deixa o Salmo 91 aberto no balcão da casa ou na cabeceira da cama, e quando olha para o Apocalipse leva um susto e deixa de lado, né? Mais ou menos o que também Martinho Lutero e João Calvino, os reformadores, até queriam fazer. Diziam assim, o livro é tão difícil que vamos deixar de lado, né? Então, houve uma discussão sobre aqueles livros que são cristocêntricos, apontam para a salvação, e o livro do Apocalipse entrou, mas um pouco a contragosto de alguns no passado. Também é um texto a ser, não pode ser interpretado apenas sob essa ótica alarmista de olhar para o livro e dizer assim, olha, isso aqui só tem previsões catastróficas, temporais, guerras, desastres, monstros saindo do mar, nações guerreando, sangue e tudo mais. Também não é um código secreto, aquela ideia assim de é um livro tão misterioso como aquelas falas do Nostradamus, ou então como alguns assistiram aquele filme Código da Vinci, e assim por diante. Então, há um pensador e pastor que muito combina com o pensamento dele, e, aliás, as três principais fontes que a gente deve buscar quando estuda o Apocalipse são três bons nomes, né? O primeiro deles, o pastor Leandro Peixoto, que é um escritor e estudioso do livro de Apocalipse sob o ponto de vista amilenista. Também o pastor Hernandes Dias Lopes, que não precisa nem dizer muito, é ele que lançou um livro, aliás, um livro premiado, chamado Apocalipse, o Futuro Chegou. É inspirado nesse livro que a gente coloca o tema dessa nossa caminhada e também, assim, o esqueleto do livro de Apocalipse. Então, se quiserem buscar na internet, adquirir, Apocalipse, o Futuro Chegou, Hernandes Dias Lopes, editora Agnus, faz parte daqueles comentários bíblicos, né? Aquela coleção de comentários bíblicos, está lá o livro de Apocalipse comentado por versículo. Então, pastor Leandro Peixoto, aliás, esqueci de falar o terceiro, né? Leandro Peixoto, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Ele diz o seguinte, que alguns comentaristas, tão cheios de certezas, especialistas em escatologia, fazem todo tipo de predições sobre o desenvolvimento do cenário mundial
e nos apresentam as descrições mais bizarras sobre a batalha final do Armagedon. Os gafanhotos sobre a terra, Apocalipse 9:3, já foram descritos como tanques russos atacando os americanos. Os 10 chifres da besta que saía do mar, Apocalipse 10:1, já foram interpretados como os 10 Estados-membros da União Europeia. Só que hoje já são 28. Pessoas já acharam no Apocalipse e em outros textos apocalípticos do Antigo Testamento referências a Napoleão Bonaparte, Luís XVI, Saddam Hussein, a China aliada à Rússia comunista como sendo Magog, arrebatamento da igreja em 1988, aqueles cálculos lá das 70 semanas de Daniel, ou então da interpretação literal da visão da figueira, que em 1948 Israel se torna Estado, né, volta, aí uma geração depois aconteceria a volta de Jesus. Então, pegando a geração bíblica que era 40 anos, em 1988, Jesus voltaria, era uma data limite, e já estamos em 2025, né? Terminando o ano. Então, em todas essas interpretações, por exemplo, já recentemente ouvi pregações de pregadores que tentam explorar o texto de Apocalipse, dizendo que o anticristo é o presidente da França, né? Primeiro por causa do nome dele e também da proposta dele, né? Emmanuel Macron, Emmanuel, o Deus conosco, Macron o maior, e aí de repente qualquer discurso dele, é o anticristo. Então, essa ideia de interpretar o Apocalipse literalmente como um texto secreto a ser manuseado gera mais confusão do que interpretação adequada. Bom, então o que é o propósito do Apocalipse? É um livro, em primeiro lugar, para apresentar Cristo glorificado, né? E ele já começa com o capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação de Cristo glorificado. Os evangelhos revelam Cristo em forma humana, o Cristo que desce até nós. Atos dos Apóstolos revela a expansão da igreja de Cristo, corpo de Cristo pela face da terra. As epístolas corrigem a caminhada da igreja de Cristo à luz do cabeça da igreja, Cristo, Senhor da igreja. E aí, finalmente, a revelação do Cristo glorificado e vencedor. E aparece, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, e até começando pelos evangelhos, a luta do mundo da história contra a igreja e contra o Cristo da igreja, e em Apocalipse, finalmente, o Cristo vencedor. Essa revelação. É um livro também a revelar, a descortinar. A palavra Apocalipse, com a qual começa o livro, a primeira palavra do livro, revelação, é Apocalipse no grego, significa descortinar. Então, qual o significado da palavra Apocalipse? É revelar, mas no sentido de descortinar. Por exemplo, vai começar um teatro, tá? A cortina fechada. Abre a cortina, começa a revelação daquilo que foi preparado, né? Da peça que foi preparada. Então, o descortinar. Um livro a trazer esperança em meio à perseguição. Vejam comigo o capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso diz respeito ao apóstolo João,
quando vê a Cristo glorificado, ele teme, né? E eles estão vivendo um tempo de perseguição intensa. Quando o livro de Apocalipse é escrito, o cristianismo estava tendo a sua maior saga de perseguição contra o cristianismo. Em nenhuma outra época da história houve uma pressão tão grande para exterminar o cristianismo por causa de Roma. O Império Romano, isso foi no ano de 95, quando Domiciano se tornou imperador, e ele via os cristãos como concorrentes do império, porque chamavam Jesus de Senhor, e só podia ser chamado de Senhor o imperador. E uma vez por dia, cada cidadão no Império Romano precisava dizer que o imperador era Senhor, né? Aquela frase, Kyrios, César é o Senhor. E os crentes não falavam isso. Pelo contrário, se encontravam um crente com outro, eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Era a frase de cumprimentar um ao outro. Cumprimentava-se ou com graça e paz, fazendo menção à paz dos judeus, que era o normal, já entre os primeiros cristãos, e a graça, a união da paz e da graça. Ou então, numa forma de reafirmar o senhorio de Cristo, era: Jesus Cristo é o Senhor. Então, uma vez por dia, cada cristão fazia essa declaração em algum momento no dia. E por causa disso, a perseguição tão intensa. Então, isso vai se piorando no ano de 95. E havia a plena certeza entre os cristãos de que o cristianismo ia acabar. Era essa a ideia mesmo. A perseguição está tão intensa que não vai ter mais cristão daqui 10 anos, daqui 20 anos, terá acabado. E é nesse contexto que chega a revelação do Apocalipse, através de João. Então, vem para restaurar a esperança de que no final de todas as coisas, Cristo é o vencedor, a igreja é vencedora. Alguns versículos aí que reafirmam essa narrativa. Capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está na ilha de Patmos por causa da perseguição. Segundo a história cristã, a tradição cristã, a Bíblia, quando eu falar assim, tradição cristã, são os escritos dos primeiros séculos somados à tradição oral, né? O que não está nas Escrituras, mas os cristãos deixaram como narrativas de acontecimentos. Segundo essas narrativas, segundo a tradição cristã, João já teriam tentado matar João 2 vezes antes de ir para Patmos. Então, a primeira vez foi jogando no caldeirão de óleo fervente. E aí o João, milagrosamente, é salvo por Deus e sai do caldeirão intacto, e aí deixaram ele em paz mais um tempo. Depois, segundo a tradição, o espancaram, quase até morrer, e ele não morre, e milagrosamente sobrevive a um espancamento grave. E depois o Império Romano diz assim, os outros todos apóstolos já tinham morrido, todos os demais tinham sido martirizados e João estava vivo, ano de 95. E aí disseram o seguinte: mas a gente não consegue matá-lo, vamos exilá-lo, né? E aí colocam lá na ilha de Patmos, e é lá que ele tem essa visão. Capítulo 2, versículos 9 e 10 também, falando ainda sobre esse tempo, e Deus falando à igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo estará para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra é para uma igreja daqueles dias, a igreja de Esmirna, que domingo que vem haverá uma explicação um pouco mais detalhada sobre cada uma das igrejas, mas essa é a que mais sofre perseguição. Conta também a história cristã que, num mesmo dia, num único dia, 800 cristãos foram mortos. A igreja parece que a maior das 7 igrejas da Ásia, mas nessa fúria de Roma havia uma luta contra os cristãos. E eles já tinham perdido tudo. O império chegou e tomou dos crentes todas as propriedades. Por isso, então, é considerada a igreja mais pobre dentre as 7 igrejas da Ásia. E aqui foi a mais perseguida. E Jesus diz a ela: mas tu és rica. Então, aos olhos de Jesus. Então, quando a gente vai olhando esse contexto, nós também questionamos isso, né? Sobre a nossa liberdade, a liberdade que temos e desfrutamos, até quando a teremos e se estamos preparados ou não, como esses primeiros crentes, a serem colocados à prova. Então, os grupos de direitos humanos, está ali nos escritos que vocês vão receber ou estão recebendo, quase todos os grupos de direitos humanos e agências governamentais concordam com esses dados. 230 milhões de crentes hoje enfrentam ameaças diárias de assassinato, espancamento, aprisionamento e tortura. Outro dado: entre 350 milhões de crentes no mundo inteiro enfrentam algum tipo de discriminação, na escola, no trabalho ou na casa. Terceiro dado: uma estimativa conservadora do número de cristãos mortos por sua fé a cada ano é cerca de 150 mil. O site da Missão Portas Abertas divulgou a lista dos 10 países onde mais existe perseguição. Então, o país onde mais os cristãos são perseguidos é a Coreia do Norte, aí seguido por Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Irã, Maldivas, Uzbequistão, Iêmen, Iraque e Paquistão. Então, desde os dias de João, o escritor do Apocalipse, aparece a perseguição intensa aos cristãos que estava acontecendo naquela época e mostrando no final, a título de semear a esperança aos cristãos que achavam que nem iria mais existir cristianismo, semear a esperança do Cristo vencedor. Abra sua Bíblia no capítulo 17, versículo 14, do Apocalipse. Vamos repetir todos juntos? 17, 14. Eu vou tocar direto e depois dar uma abertura. Capítulo 17, versículo 14. Vamos lá, todos juntos? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, é um livro para dizer: vale a pena continuar com ele. Aleluia. Vale a pena continuar com Jesus. O que é mais o propósito do Apocalipse? Uma mensagem de restauração do reino vitorioso. E aí outro comentarista bíblico, esse americano, o Eugene Peterson, alguns já têm lido livros dele e ele tem abençoado, agora já faleceu, mas ele era um escritor e pastor para pastores.
e ele escreve o seguinte: o Apocalipse desperta nossa mente, provoca nossas emoções, envolve nossos sentidos, audição, sons estrondosos, visão, imagens impressionantes, olfato, incenso, paladar, o livro amargo, e trato, os números, a sua extensão do tato, 7, 3, 4, 12, 144 mil, são números que nos dão ideia de quantidade, extensão ou mensagens por trás dos números. Um livro para nos levar a adorar. Então, o livro do Apocalipse também deve nos levar a adorar. O Apocalipse não é escrito para colocar medo nas pessoas, é escrito para semear a esperança de que no final Cristo é vencedor e a igreja é vencedora. É um livro para nos levar a adorar, nos colocar de joelhos, né? O versículo que lemos, capítulo 1, versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, quando você lê o Apocalipse, não é para ficar com medo, é para adorar o Cristo vencedor. Também, isso aqui é importante, ó. Isso aqui já começa a nos ajudar a desvendar algumas chaves para o entendimento do Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem atemporal, ela não está fechada no tempo. O Apocalipse trata de textos ou acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Então, por exemplo, o capítulo 4, que nós vamos ler, é totalmente atemporal. E ele é para qualquer época, de qualquer nação, de qualquer lugar. O capítulo 4 não tem tempo em que vai acontecer, ele já acontece no céu, ele já é, né? Então, veja comigo o capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: escreve, pois, essas coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas, então, futuro. Então, o Apocalipse, em alguns momentos, nós vamos estar trabalhando com o passado, que já aconteceu, com o presente e com o futuro, e com aquilo que já é em qualquer época, como o capítulo 4, por exemplo, que já é em qualquer época desde a eternidade, né? É um capítulo para dizer isso aqui é a eternidade, não tem um começo e um fim. O capítulo 4 falando sobre o céu, sobre a descrição do céu. Autoria, existem alguns argumentos contrários à autoria de João apóstolo e alguns argumentos a favor. Bom, vamos lá aos contrários. Dizem que o Evangelho de João tem uma linguagem muito diferente do Apocalipse. Então, se você lê o Evangelho de João, você vai ver, e se não tivesse o nome e o título, você teria uma impressão: aqui é um autor, aqui é outro, né? Mesmo na língua portuguesa, sem falar nos originais. Que mais? O João do Apocalipse não se identifica em algum momento como o apóstolo, apenas o João, né? Capítulo 1, versículo 1. E o João era um nome muito comum naquela época, entre os cristãos também. Por exemplo, existia o João Marcos, né, o que escreveu o Evangelho de Marcos, que era João também. Outros Joões. Assim como é hoje. João, José, Maria, Marcos, são nomes muito comuns. Também havia uma tradição de que se referia a alguém da igreja primitiva, sim, mas que tinha o mesmo nome de João, mas que não era o apóstolo. Então, os argumentos desfavoráveis a ser o apóstolo João, o autor desse livro. E alguns argumentos favoráveis ao apóstolo João como autor. Primeiro, que se for pensar no se identificar, o João
do Apocalipse não faz questão de defender o fato de que ele era apóstolo, porque na epístola ele já não faz isso. Olha que coisa interessante. Hoje em dia, tanta gente querendo ser chamado de apóstolo, de bispo, de arcebispo. Naquele tempo era o contrário. Então, o João, que era o apóstolo amado, ele escreve a epístola dizendo... eu estou tentando lembrar aqui o termo de uma das epístolas que ele diz, ao presbítero, eu também presbítero, o João dizendo. E também o apóstolo Pedro, né, que escreve isso, dizendo, escrevendo aos presbíteros, dizendo assim, eu presbítero com eles, se colocando no colegiado de presbíteros, dizendo, olha, a função de apóstolo foi e está sendo uma, de levar o evangelho, mas do pastorear a igreja, um colegiado de pessoas, e eles se colocam juntos. Então, é um argumento de João escrevendo o Apocalipse, dizendo, eu não estou tão... para mim não é tão importante defender aqui que sou apóstolo. O que mais? No Evangelho de João, usa também por 7 vezes essa estrutura de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira e tal. 7 vezes Jesus dizendo, eu sou. E no Apocalipse ele usa também essa estrutura de imagem do 7, o 7 como o número completo. Daqui a pouco a gente já vê questões assim. Também, a igreja primitiva afirmava, na sua maioria, que o autor do Apocalipse era o apóstolo João, o João apóstolo. Os pais da igreja, principalmente os que vieram mais próximos da era apostólica. Quem foram os pais da igreja? Quando você ouvia essa expressão, pais da igreja, ou então patrística, ou era patrística, é aquilo que veio logo depois dos apóstolos. O último apóstolo morre. Quem que morreu por último dos apóstolos? João. Aí termina a era apostólica. Aí começa a era dos pais da igreja, que eram os discípulos dos apóstolos. Então, por exemplo, Irineu e Papias foram discípulos de João. E o Irineu, século II, já afirma que o autor do Apocalipse era João, o apóstolo. Justino Mártir, ano 140 da era cristã, Clemente de Alexandria, ano 200 da era cristã, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, todos eles dizendo que Apocalipse era escrito por João. E a tradição oral, então, os crentes uns falando para os outros, quem escreveu o Apocalipse é João, o apóstolo. E mais recentemente foi encontrado um livro apócrifo de João, datado do ano 150 da era cristã. Apócrifo é aquele que não é inspirado, né? Quem fez o curso de visão panorâmica da Bíblia, a gente falou sobre isso. São os inspirados e os não inspirados. Não inspirados são os apócrifos. Quer dizer que não são falsos, são escritos legítimos, quem sabe, para falar de histórias, narrativas, mas que não necessariamente são inspirados como os 66 livros que temos na Bíblia. Então, daquela época, do primeiro século, do início da era da patrística, afirma que João era o João apóstolo, era o autor do Apocalipse. Estilo literário. Isso aqui também é importante, antes da gente entrar num monte de símbolos e épocas e profecias sobre o Apocalipse, ou que estão no Apocalipse, é importante a gente entender que é um estilo literário dos demais livros da Bíblia, diferenciado. Então, é um estilo próprio dos cristãos convertidos do judaísmo ao cristianismo daquela época. Era obras literárias chamadas assim. Isso aqui é um estilo literário chamado apocalíptica.
Assim como existe, por exemplo, os livros poéticos. Quais são os livros poéticos da Bíblia? Um estilo literário, né? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Assim como existem livros históricos, são narrativas históricas, né? Lá no Velho Testamento, Reis, Crônicas, Ruth, que mais? Josué. No Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, o estilo histórico, narrativas de história. Existe o Apocalipse. Só que a literatura apocalíptica, ela tem algumas coisas um pouco mais complicadas, que só quem entenderia a cultura dos judeus entenderia melhor o Apocalipse. Então vamos lá. O Apocalipse é um estilo de obra literária que fala de desapontamento. Por exemplo, desapontamento dos discípulos de Cristo pelo reino não ter se materializado como eles pensavam. Como que os primeiros cristãos esperavam o reino de Cristo? Esperavam com o Messias, um exército, o livramento político de Roma, o enaltecimento de Israel politicamente, economicamente, sobre todas as nações, e que esse rei se assentasse no trono de Davi. Então todos esperavam isso. Aí de repente vem o Cristo andando de jumentinho, sem nada, né? Economicamente, tudo que ele teve na vida foi emprestado até o túmulo e assim por diante, e andando entre os pobres, andando nas ruas poeirentas da Palestina, ensinando um outro tipo de política, dizendo: olha, se te provocarem, dá baterem aqui, dá a outra face. Ou se te exigirem uma túnica, dá outra, e assim por diante. Paga o mal com o bem, faz isso. E aí, isso decepcionou muita gente. E aí, quando ele vai para a cruz, mais decepção ainda, acabou. Perdemos tempo acreditando no cara errado. Então, existe esse tipo de reclame nesses livros chamados apocalípticos. Também o chamado dualismo. Sempre a história em dois polos: Deus e Satanás, anjos e demônios, recompensa e castigo. Também a linguagem futurística, também muitos símbolos, muita força de expressão sendo usada nessas literaturas, a chamada, como que eu diria, hipérbole, né? A linguagem hiperbólica, falando de grandes guerras, grandes conflitos. Por exemplo, lá quando fala do vale do Megido, né? Sangue até a altura dos freios dos cavalos, né? Daí você imagina assim, a altura de um cavalo, assim, mais ou menos assim. Então, um vale inteiro cheio de... são linguagens simbólicas hiperbólicas. Uso da numerologia, né? Para nós, número é número, né? Fala de 144 mil, a gente imagina um monte de gente, 144 mil certinho. Não é 144.001 e não é 139.999, é 144 mil. Mas, à luz do Apocalipse, os números têm mensagens por trás do número. Então, se você entende, começa a entender ou pesquisar pelo menos as principais mensagens por trás dos números, a gente começa a entender que se tratam de símbolos e não de literalidade. O número 7, por exemplo, ele não é um número fechado quando se trata de Apocalipse, ele é uma mensagem. O que mais? O número 6 ou o número 6 são mensagens por trás de números. Isso era comum na linguagem daquele tempo e era comum nesse tipo de literatura. Havia, naquela época, outros livros rodando também nesse estilo.
Por exemplo, citar aqui alguns apócrifos, mas que eram todos escritos nesse estilo que eu falei. Primeiro Enoque, escrito cerca de 200 anos depois de Cristo, Livro do Jubileu, Testamento de Moisés, Quarto Esdras, Apocalipse de Abraão, primeiro século, Apocalipse de Baruque, e aliás, no livro de Judas, na Epístola de Judas, existe uma citação do livro de Enoque. Aí você diz, onde está o livro de Enoque da Bíblia? Não está. Mas há uma citação da Escritura inspirada sobre um livro apócrifo. Então, dá a entender. Eram livros que traziam informações, mas que não são necessários estarem na Bíblia, porque não são inspirados a ponto de apresentarem o caminho da salvação. Outra coisa importante nesse estilo literário é que dos 404 versículos que há no Apocalipse, 278 são referências às escrituras judaicas. Daí a importância de entendermos os símbolos da cultura judaica como uma das chaves da interpretação do Apocalipse sob o ponto de vista amilenista. E agora eu gostaria de falar rapidinho sobre isso. Existem 3 visões pelas quais você pode interpretar o Apocalipse. Imagine a seguinte situação. Você tem um óculos escuro vermelho, certo? Você vai olhar um papel branco, você vai perguntar que cor é isso aqui? Você vai dizer vermelho, porque você está vendo vermelho, né? Aí você pega um óculos bem escuro, né? Assim, marrom, bem escuro. E aí, olha, e que cor é esse papel? É marrom, é marrom. Aí você pega esse óculos aqui, que não tem cor nenhuma, olha e diz, é branco, né? Então, depende de uma das 3 visões que você começa a ler o Apocalipse, você vai chegar a conclusões diferentes. E aí eu quero usar uma analogia que o Augusto Nicodemos faz. Ele diz assim, algumas doutrinas bíblicas são como o abotoar a camisa, né? Então, quando, principalmente os homens, vão na pressa abotoar a camisa e não está na frente do espelho. Você está lá fazendo café, está se arrumando. Está lá se preparando para o culto, brigando com a criança que está atrasado, colocando o cachorro lá para o outro lado para ele não escapar e tal, e está abotoando a camisa. Você começa a abotoar aqui embaixo, o botão de uma casinha abotoar na outra. Já viram isso? E daí não aparece nada. No segundo não aparece nada, no terceiro. A hora que vem aqui para cima, daí se olha no espelho, está assim. Aí você diz, pô, agora tem que desabotoar tudo de novo, abotoar certinho. E tem que desabotoar de novo, né? Quando você vê o pastor chegar na igreja para pregar com a camisa assim, né? Já você vai lembrar do Apocalipse daí. Você vai dizer, é assim que é doutrina bíblica. Por exemplo, as doutrinas da salvação. Se a salvação é obra integralmente de Deus, mistura com a do homem. Você começa a abotoar aqui, quando chega aqui, não fechou. Aí desabotou. E o Apocalipse da mesma forma. Depende da visão que você escolhe, vai abotoando aqui, chega aqui, desabotoa de novo. Então existem 3 visões. Depois vocês pesquisam melhor, porque só nisso aqui nós já ficaríamos uma aula inteira, um domingo inteiro, mas depois você em casa vê com calma. Existe uma visão chamada pré-milenismo, que já esteve em alta e agora está em declínio, justamente por causa disso. É aquela visão de que todas as linguagens, principalmente relacionadas a tempo, são literais e numa sequência. A ideia é assim, vai acontecer isso, daí fecha aqui, depois isso. Isso aqui não acontece antes de acontecer isso outro, depois isso. E assim por diante, até no final
chegar ao capítulo 22, finalmente, o novo céu, nova terra, o céu e o lago de fogo. E acontecimentos que no meio do caminho desabotou a casinha com o botão. Por exemplo, se o milênio for literal, chega um momento que dentro dessa terra vai haver duas formas de existir. Uma de eterna paz absoluta, outra parte da população não. Uma parte da população salva em corpos glorificados, outra parte da população não em corpos glorificados e não crentes, e Cristo voltando para reinar num reino físico, humano, sentado num trono humano, coisa que ele mesmo disse que não era o reino. Lembra quando ele disse para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Está acima de geografia, o que mais? Quando ele diz lá nos evangelhos, o reino dos céus está dentro, então o reino de Deus está sendo implantado em outra esfera, né? Se você confundir a literalidade com o simbolismo, se atrapalha. Eu citei apenas um. E dentro do pré-milenismo existem vários acontecimentos que são literais mesmo. Que não, todas as visões, se você olhar com óculos marrom, com o branco e com o vermelho, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a volta de Jesus é literal, ela vai acontecer literalmente, um arrebatamento literal, porque não é só o Apocalipse que fala sobre isso. Os evangelhos falam em linguagem literal, o apóstolo Paulo fala em linguagem literal de que acontecerá. Então, pré-milenismo é o perigo da literalidade dentro de um livro que fala de símbolos. Você atropelar símbolos para interpretar à luz da nossa cultura, à luz do evangelho nosso no Ocidente, e não entender o que era o evangelho, a cultura judaica naquele tempo, e aí atropela o simbolismo. Aí existe uma linguagem, as lentes que eu costumo usar, né? Eu confesso que já fui partidário do pensamento pré-milenista, me criei junto com meu pai, um pastor rigidamente pré-milenista. Ele lia o Apocalipse junto com aquela revista chamada Da Meia-Noite, do Vim Malgo, que era assim, um cara que eles diziam, ele é tão ligado nessas coisas que se um árabe lá do outro lado levanta de mau humor e solta uma bombinha, um rojão, ele já tenta interpretar na Bíblia o que aquilo significa com relação a Israel e ao fim do mundo. Mas a visão do pós-milenismo é a seguinte, tenta entender isso. Não existe uma rigidez linear nos acontecimentos. Existem coisas que já estão acontecendo ao mesmo tempo em que outras estão acontecendo. E que você olha o Apocalipse como cenas e não como cronologia. Por exemplo, assim, você olha uma cena, João teve aquela visão daquela cena. Por exemplo, voltando à visão dos 144 mil, ele olha a igreja na terra, a igreja espalhada, povo de Deus espalhado. Depois, capítulo 4, antes ainda, ele olha lá os 24 anciãos, a igreja no céu, adorando a Deus. Depois ele olha a multidão dos salvos no céu, chegando no céu. Aí você diz, então, isso aqui aconteceu primeiro que isso, ou isso aqui? Não, são cenas diferentes. Já viram aqueles filmes assim, onde você vê uma cena do final do filme, no começo do filme, para dar aquela sensação, opa, é um filme legal, né? Você vê algumas cenas aqui e depois decorre na cronologia alguma coisa. Depois, lá no fim, você vê
cenas daquele ator pensando sobre o que foi a sua infância. Aí você diz, legal, então essa cena acontece quando ele era criança, né? Ou ele está sonhando aqui, aparece a cena do sonho. É exatamente isso. Você tem que olhar como um conjunto de cenas e não necessariamente a linearidade. E também a dificuldade aí é uma visão um pouco mais difícil. É você dissecar aquilo que é símbolo e o que o símbolo significa. E aquilo que é literal. Então, esse é o desafio do livro do Apocalipse, à luz dessa visão do amilenismo. E tem o pós-milenismo, que é uma visão já bem pouco usada. É aquela questão de que a igreja de Cristo, a cada geração, vai se aperfeiçoando, se santificando, de forma que os irmãos quando a igreja chegar num tal ponto de crescimento, de influência, ela vai dominar o mundo. E dominando o mundo será, então, o novo céu e a nova terra. Essa é a visão do pós-milenismo. Pouca gente é partidário dessa visão. A maioria se divide entre pré-milenismo e amilenismo. Então, quando eu estiver usando aqui os símbolos, eu vou fazer questão de lembrar os irmãos de que o meu ponto de vista é a visão amilenista. Inclusive esse livro que eu indiquei no início. Que mais? Quem foi os destinatários do Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia. E João escreve dizendo exatamente isso, que ele está escrevendo às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas da Ásia que se encontram na Ásia. Aliás, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A data e ocasião, como já falei, entre o ano 95 e 96 da era cristã. Ocasião, exílio em Patmos. Patmos era uma ilha-prisão. A pessoa era jogada lá em Patmos e provavelmente não saía vivo de lá. Milagrosamente, João escreve o Apocalipse e depois sai vivo de lá. E depois ele vai pastorear a igreja de Éfeso ainda. E termina seus dias por lá, morre naturalmente, sem a perseguição, sem ser torturado. Então é possível que João teve a visão na ilha de Patmos e escreveu depois quando estava em Éfeso. Até porque na ilha de Patmos poderia haver a dificuldade de não ter tinta e pergaminho. Lá estavam os piores presos políticos do império. Há uma tradição que diz o seguinte, que na ilha de Patmos se criavam as feras que serviam de espetáculo nas arenas dos romanos. Então, criava-se, alimentava as feras por lá, e de vez em quando passava um navio e pegava tigre, leão, leoa e tal, para levar para os espetáculos lá do Coliseu. E aí, quando colocavam alguém na ilha de Patmos, imagine, né, a ideia é, essa pessoa não vai sobreviver. E João, milagrosamente, sobrevive. Se essa estiver correta, essa narrativa, que volto a dizer, da tradição da igreja. Irmãos, as perguntas, vamos dar um pequeno intervalo agora, mas deixa eu dizer o seguinte, as perguntas, eu faria questão o seguinte, que assim como foi no outro curso, os irmãos mandarem pelo WhatsApp, porque aí na próxima aula já começa a aula com as perguntas e as respostas que foram feitas. Então, por bondade, é apenas para a gente poder não sair da cronologia, porque se tiver, por exemplo, 3 perguntas que envolvam aí uns 20 minutos de resposta,
a gente se enrosca na próxima aula, depois na outra, depois na outra. Então, a ideia é a seguinte: se vocês nos ajudarem, como foi da outra vez, manda por WhatsApp. Aí a gente já começa domingo que vem com as perguntas que vocês mandaram hoje, tá bom? Pode ser assim? Tranquilo? Vamos interromper 10 minutos para o café e a gente entra no capítulo 4. Pensando aqui, reafirmando aqui a respeito da estrutura do livro e da cronologia, dos acontecimentos um depois do outro. Existem alguns capítulos que vão estar, mas não todos, né? São visões de momentos diferentes da história, inclusive. Por exemplo, quando chegar lá na questão das duas testemunhas do Apocalipse, vai haver uma diferença muito grande entre a visão amilenista e a pré-milenista. E quando chegar no arrebatamento da igreja, há uma visão conjunta, todos pensam a mesma coisa. Quando tivermos falando de juízo final, a mesma visão, né? Quando falar de novos céus e nova terra, a mesma coisa, mas em alguns momentos vai divergir por causa da não sequência. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4, nós vamos estudar o Apocalipse 2 e 3 no próximo domingo. Esse tem que ser junto, porque são as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas para as quais o Apocalipse é escrito. Cada igreja tem uma forma de ser, cada igreja das 7 igrejas, 5 recebem repreensões de Cristo, e todas elas têm algum tipo de elogio de Cristo para a igreja. Os irmãos pré-milenistas se dividem entre um grupo entre eles, chamado pré-milenistas apenas, outros são chamados pré-milenistas dispensacionalistas, que dividem a história toda da igreja em dispensações. Então, há um grupo que diz, há um período da história que é a igreja de Éfeso, há outro período que é a igreja de Esmirna, há outro período que é a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, até chegar aos nossos dias, que eles dizem, estamos vivendo os dias que na história é a igreja de Laodiceia. Mas essa não é a interpretação que eu seguiria. Eu sou mais partidário daquela ideia que essas igrejas existiram mesmo, com essas qualidades, e que vão ser as qualidades e defeitos das igrejas ao longo da história, inclusive a nossa, de Chapadão do Sul, até que Jesus volte. Os cuidados que nós, como igreja, temos que ter, até que Jesus volte. Porque você encontra, por exemplo, do outro lado do mundo, em tempo real, se você for agora para a Coreia do Norte, você encontraria as qualidades da igreja de Esmirna por lá. Você vai nas igrejas mais missionárias do mundo, por exemplo, na Coreia do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, igrejas que enviam missionários, você vai encontrar as qualidades da igreja de Filadélfia. Então, em todos os tempos você encontra, mas isso, no domingo próximo, os irmãos terão detalhadamente. Capítulo 4, a visão do céu. Novamente digo, é algo atemporal, já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Então, o capítulo 4 é para todas as épocas, para é sempre estar lá, a visão do céu. Capítulo 4, versículo 1. O João recebe a visão e as mensagens para as 7 igrejas da Ásia, veremos domingo, e aí ele diz, depois olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que há de acontecer depois destas coisas. Bom, quando se fala de trombeta, é anúncio. Sempre quando falar, por exemplo, as 7 trombetas que nós vamos ver daqui a alguns domingos,
7 anúncios distintos de Deus. A trombeta significa isso na linguagem que era daquela época, tanto entre judeus como entre romanos, a ideia de que trombeta era anúncio. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu e no trono alguém sentado. Primeiro, ele vê a porta do céu, capítulo 4, versículo 1. A porta tem um significado muito maior na cultura dos judeus do que na nossa cultura. Na nossa cultura é apenas um delinear de espaço, né? Está fora ou está dentro. Na cultura do judeu existia a ideia de acolhida, por exemplo. Existia a ideia de alguém que passava da porta para dentro de uma casa, do ambiente, de fazer parte do afeto que se desfrutava ali. Por isso, por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Era o lugar da contagem. O pastor ficava na porta para contar as ovelhas depois de saírem para a pastagem, e ele conhecia pelo passar da porta cada ovelha e sabia se uma estivesse faltando. Na cultura judaica é muito abundante a figura da porta na cidade. E, por exemplo, nós vamos ver uma das igrejas da Ásia, a igreja de Filadélfia, Jesus dizendo, eu ponho uma porta diante de ti, né? A ideia de missões, o mundo, a igreja indo, né, por aquela porta ao mundo. Ele diz, eu entrei no céu pela porta. Aí, primeira coisa que ele vê no céu, um trono, versículos 2 indo até o 6. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, primeira coisa que ele vê no céu, um trono. A ideia da soberania de Deus. Deus soberano. Há um trono. Significa que a história não está decorrendo ao léu, a vida das pessoas não está existindo por existir, desconectadas de uma história maior. Há um sob o qual estão todas as coisas sendo conduzidas, governadas. O trono de Deus, a sala do trono, e ele vê isso. E aí, detalhes sobre esse trono. Primeiro, na expressão sentado no trono, Deus soberano, naturalmente. A gente canta isso, a gente vive isso. Para nós, os crentes, é fácil entender isso. A soberania de Deus, para o mundo não é tão fácil. O mundo até pode ter essa imagem, mas não consegue conectar com a prática. Acontece um problema desse tamanho na vida, perde o rumo, tira a vida, perde a razão de existir. Para nós não, nós sabemos, há um trono e a nossa vida está nas mãos daquele que está no trono. Deus está governando. Então, mais uma vez, trazendo para a prática. Deus soberano, Deus é pessoal, não é algo, alguém sentado no trono. Versículo 2. Ainda no versículo 2, aquele que estava sentado no trono. A ideia de um Deus transcendente, um Deus diferente, sublime, excelso, superior, único, né? Versículo 3, aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a.
É interessante que João vê o trono e consegue definir o trono. Define a porta, define o trono. A hora que ele vai definir Deus, ele não consegue. Ele diz, é semelhante a, parecido com, não há palavras para definir Deus em lugar nenhum da Bíblia. Aí é que está a questão da idolatria. Veja bem como a idolatria é discreta. Existem crentes idólatras? Existem. Se você tentar colocar Deus numa caixa, é idolatria, é limitar Deus, né? Tentar fazer uma imagem de Deus de escultura, é idolatria, definir Deus. Mas tentar conceituar Deus dentro do nosso quadrado também é idolatria. Por exemplo, o que é idolatria? Vamos dizer uma coisa discreta por aí. Na maçonaria, por exemplo, se diz assim, Deus é o Gadu, grande arquiteto do universo, certo? É uma definição idolátrica. Por quê? Porque é definir Deus apenas como arquiteto. Ele é muito mais do que isso. Ele é tudo. Quando ele diz para Moisés, não tem palavra para me definir. Se perguntarem quem sou, o que sou? Então, foge ao nosso controle. E João vê isso no trono, sobre o trono. Então, veja comigo aí o versículo 3. É semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Quer dizer, coisas preciosas, bonitas. O que mais? Do trono saem relâmpagos, versículo 5. O que isso quer dizer? Um Deus vivo, surpreendente, vozes e trovões, um Deus que dá ordens de comando. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus, Deus completo na sua espiritualidade. O número 7 sempre vai lembrar isso, completo, algo completo e perfeito, o Deus perfeito em toda a sua forma de ser e de se revelar. Um Deus gracioso também, quando diz ali no versículo 3, veja comigo, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A figura do arco sempre fala de pacto. Então, quando Deus fez o pacto com Noé, ele diz o quê? Eu nunca mais vou destruir a terra com água, exceto o Rio Grande do Sul. Mas, brincadeira. Eu nunca mais vou destruir a terra com água. Nunca mais vai acontecer dilúvio. Existem esses localizados, como a gente está dizendo, mas não a terra inteira. E como sinal da palavra verdadeira de Deus, que nunca mais iria voltar atrás, ele coloca um arco no céu. Então, quando você vê o arco-íris, você lembra da promessa de Deus, não vou mais destruir a terra com água. Aí, arco, sinal de pacto. Então, quando um judeu ouvia falar de arco, ele dizia pacto, um pacto de Deus. E quando diz que ao redor do trono há está lembrando da salvação, o pacto da salvação. Só estará no céu e só chegará diante do trono de Deus quem passar pelo ar. Então, existe gente no céu que não tenha sido salva através de Cristo. Não existe. Aí você diz, mas os que vieram antes de Cristo, morreram antes de Cristo, como é que fica? Eles olhavam pela fé para a promessa do Messias, aquele que viria. Olhavam para frente. E aqueles que morreram nessa fé, Hebreus capítulo 11, foram salvos pela fé, olhando pela frente. Aqueles que foram salvos durante o tempo de Cristo, os 3 anos e meio de ministério, foram salvos no presente da história. E nós que viemos depois, e quem vai vir depois, e daqui mais 30 anos, se Jesus não voltar, mais 50 anos, vai olhar para trás, através da pregação e das Escrituras, crendo no Cristo que fez esse pacto conosco. Então, é mais uma coisa atemporal. Teve gente salva antes de Cristo, por causa de Cristo? Teve, por causa da promessa que viria.
Teve gente salva depois, inclusive nós. Tem, por causa da promessa que já foi. Então, o atemporal é isso, aquilo que não depende de um tempo para acontecer. E o arco está falando disso. A graça de Deus, ao longo da história, salvando vidas. Também, versículo 4, ao redor do trono há 24 tronos, e assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Outra visão do trono de Deus. Ao redor do trono, 24 pequenos tronos, menores, talvez, não falo o tamanho aqui, mas outros tronos, sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco. Quem são os 24 anciãos? Já preguei sobre isso há um tempo atrás. São os salvos de todas as épocas. Porque o número 12 significa povo organizado. Não esqueça disso. Povo organizado. Na velha aliança, quantos patriarcas tinham? 12. Aliás, descendentes dos patriarcas. 12, as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, Jesus escolhe 12. No Velho Testamento existia uma tribo que depois se fez misteriosamente de 12, já não é 12. Quem que foi? Os filhos de José. Que aí o Jacó, na hora de morrer, diz assim: olha, eu não vou te reconhecer nos direitos do patriarcado, mas os filhos. E no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Estavam lá os 12 apóstolos, escolhidos por Jesus. E, de repente, um morre antes da hora, porque tira a própria vida. Quem que era? Judas. E aí a igreja escolhe o 13º, no lugar de Judas, que foi nossa, só você sabe, parabéns. Ganha meio Fusca depois. Quem foi então? Matias. Quem foi escolhido apóstolo depois de Judas? Matias. Mas depois aparece um outro dizendo, eu também sou apóstolo. Quem que era? Paulo, isso aí vocês sabem. Então, na verdade, virou 14. A ideia assim, é um povo organizado, mas que não tem a panela fechada. É o convite da salvação, você também pode ver. Você pode ser o 13º, você pode ser o 14º. A ideia assim, a igreja da velha aliança e a igreja da nova aliança. 12 e 12. Todo o povo de Deus, ao longo dos séculos, diante do trono de Deus, com vestiduras brancas, o que significa pureza e santidade, e as coroas, que significa os galardões que vamos receber pela eternidade. Então, essa é a figura do trono, é a visão do trono, o significado, a justiça de Deus e a igreja sendo convidada a ser parceira dessa justiça, assentados junto com Deus para julgar as nações, etc. Os servos do trono de Deus, e aqui também entra a simbologia. Versículo 6 em diante. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Aí você já começa a pensar num monstro. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, agora guarda o número 6. Por que eu não coloco o número 7 aqui, que seria a lógica de uma visão celestial? Já explicamos. Estão cheios de olhos, ao redor, por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Então, dos versículos 6 ao 8, aparece uma linguagem também simbólica, e agora é importante. A gente só entende
essa linguagem a partir das 6 asas. O número 6 significa número de homem, de ser humano, de gente. O número 7 é o número completo, o número da perfeição. E o número 6 é considerado, na linguagem da judaico-cristão, aquele que tenta chegar a 7, mas sempre vai ser humano, sempre vai ser imperfeito. Então, 6 asas. E aí, diante do trono, há 4 seres viventes, todos eles com olhos bem abertos, da ideia a ideia que a moçada usa, gente antenada, né? Olhos bem abertos, olhos para frente, olhando o futuro com motivação, olhos para trás, enxergando o passado com avaliação, ao redor, vê a circunstância com compaixão, por exemplo, por dentro, enxerga a si mesmo com contrição. Nós já começamos a entender, então, quem são os 4 seres viventes. Também é uma das figuras dos salvos que estão ao redor do trono. Aqueles que um dia foram humanos e já estão na glória com Deus, né? As 6 asas, a ideia do ser humano, número de homem, né? Que lá na frente a gente vai ver essa definição, 666, né? Que lá o João vai dizer número de homem, número de ser humano. É gente moderada. Os 4 seres são semelhantes a leão, ao boi, a homem e a águia. Os patriarcas da igreja, os pais da igreja, interpretaram quase que unanimidade, dizendo que aqui Deus está querendo mostrar as faces dos salvos, o jeito de ser dos remidos que hoje servem e continuarão servindo. Um dia nós estaremos lá entre os 24 anciãos, mas também entre os 4 seres viventes. Obrigado. A saber, leão, a força; boi, a força sacrificial, trabalho cristão. Os judeus tinham essa ideia do boi. Boi como trabalho e sacrifício, força e sacrifício. A ideia do cordeiro, apenas sacrifício. Mas quando se falava de boi, então, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram ao pé do Monte Sinai e fizeram uma imagem. E a imagem era do quê? Do boi. A ideia, o boi, na sua força, nos tirou do Egito. Então, quando um judeu olha para esses 4 seres viventes, ele não vê a literalidade, ele olha e vê a mensagem por trás do símbolo. A inteligência do homem. O ser humano foi criado diferente dos anjos, por isso que esses 4 seres viventes não são nem serafins, nem querubins, nem anjos. Homem, a imagem do homem, com atributos de Deus em algumas áreas, inteligência, poder de decisão e a objetividade da águia. Então, a ideia assim, que lá em Gálatas a gente encontra o fruto do Espírito. Força sem sacrifício gera violência, se fosse só o boi. Inteligência sem objetividade produz gente teórica, que pensa e não sai do caminho. Então, a ideia do homem e da águia, da força do boi. Objetividade sem força não gera perseverança. Então, novamente, a figura do boi e da águia. Objetividade sem sacrifício, inteligência vira pragmatismo e assim por diante. Então, uma forma mais fácil, simples de definir os 4 seres viventes são os salvos por Cristo, aqueles que provaram nessa vida o fruto do Espírito, esse equilíbrio entre a força do leão, o sacrifício, e a força do boi, a inteligência do homem, a objetividade da águia e tal. Gente sincronizada, o céu é impressionante, né? Quando você olha os versículos 9 e 10, veja que coisa impressionante.
quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, olha que coisa interessante que acontece. Os 4 seres viventes estão adorando, cantando a Deus ao redor do trono. Eles param de cantar, os 24 anciãos começam. E reconhecem a obra da salvação. Isso significa que no céu, pela eternidade, a gente continuará lembrando da obra da salvação. É impressionante que muita coisa a gente vai esquecer lá no céu. Não vai ter tristeza. Então, quem aqui tem lembrança triste na vida? Isso, só não, o resto está tudo feliz. Temos lembranças tristes na vida. Traumas, angústias, tristezas e tal. No céu a gente não vai lembrar disso. Glória a Deus. Aleluia. No céu a nossa mente vai estar santificada absolutamente. Mas coisas boas vamos lembrar. Então, da salvação vamos lembrar, por causa do arco e por causa do louvor que terá na eternidade. E por causa da figura do Cordeiro, do Salvador, Cristo, o sacrifício. E o céu já está louvando, vai continuar louvando pela eternidade, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E versículo 10, os 24 anciãos, a saber, nós todos crentes. A Bíblia nos fala sobre 5 tipos de coroa ou de galardão poderemos ter no céu. Não estou lembrado dos 5 tipos, mas um é a coroa dos mártires, outra é a coroa da vida para os salvos, a outra é a coroa que aqueles que ganharam almas para Cristo hão de receber, e outra coroa aqueles que pastorearam o rebanho de Cristo hão de receber. Eu não estou lembrado dos endereços aí, e todas elas, mas os galardões no céu. Aí, imagine a seguinte cena: a gente vai estar diante do trono de Deus, todos nós felizes com a coroa na cabeça, né? Fico imaginando assim, esses caras igual o Billy Graham, uma coroa grande demais e tal. Precisa de um guindaste assim para ajudar. Mas estaremos lá, com as coroas. E aí a gente de repente olha para o trono de Deus e, adorando pela obra de salvação, todos nós vamos tirar a coroa e depositar diante do trono, dizendo: eu não mereço, é o Senhor que merece. Então no céu, novamente, a graça se iguala. A gente diz: olha, é Ele que fez, é Ele que me salvou, é Ele que produziu, é Ele que me levou ao ministério. Mas ganhei almas para Jesus. Ele que fez assim. Ele. Então, a gente vai adorar a Jesus. Então, uma outra coisa que a gente aprende aqui é que no céu não existe jogos de ego. Todo mundo vai ser igual no céu. Os grandes ganhadores de almas e assim por diante. E, encerrando aqui, que tipo de louvor nós teremos no céu? A música dos 4 seres viventes, exaltando a santidade de Deus. Santo, santo, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, a gente costuma, os irmãos que participam do louvor já sabem dessa definição, a gente costuma dizer, há uma diferença entre louvor e adoração. Adoramos a Deus pelo que Ele é, os atributos de Deus, os atributos de Cristo. Isso é adoração. Louvamos a Deus pelos feitos de Cristo ou pelos feitos de Deus. Isso é louvor
por causa do que Deus faz. E é interessante que o louvor no céu começa com adoração. Quem é Deus? Santo, santo, santo é Deus, o senhorio, a santidade de Deus, o poder de Deus. Só nesse metade de versículo aqui já tem 3 atributos de Deus. Passaremos a eternidade reconhecendo os atributos do Deus que nos salvou. E depois, o ou adoração, louvor e adoração dos 24 anciãos. Versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. A dignidade de Deus, novamente, a adoração. Agora, louvor, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mais adiante nós encontramos adoração e louvor a Cristo, também pela obra da salvação e assim por diante. Alguém disse que nós passaremos a eternidade nos alegrando, descobrindo quem é Deus. Nunca chegaremos ao fim nessa descoberta. Então, se você imagina, apenas por alguns relances do Apocalipse, de que o céu é uma coisa chata e que depois de ficar uns 4, 5 anos no céu, você já vai ficar sem... já viu tudo? Não, nós ficaremos a eternidade adorando ao Deus e conhecendo Deus através da adoração, sem um dia chegarmos ao fim, admirados, né, pela eternidade.